Recentemente houve a ocorrência de um tornado no Paraná que saiu destruindo bens materiais. Não sei se morreu alguém na história, mas é, os tornados, furacões e outras, e outros fenômenos meteorológicos não são comuns no Brasil. Normalmente eles existem, os furacões, os tornados, etc., existem em outras regiões do mundo, mas neste país, no Brasil, raramente acontece. Mas o fato é que a destruição foi muito grande e causou danos consideráveis no estado do Paraná. Queríamos falar um pouco sobre isso. Eu sou Heleno Ávila, da Igreja Evangélica Palavra da Fé, com um pouco da inspiração para o seu momento. Veja bem, há muitas opiniões a respeito do que teria provocado, qual é a origem de um fenômeno deste, um tornado destruidor que saiu arrasando as residências, derrubando eh, as casas das pessoas, destruindo negócios, etc., causando um prejuízo enorme. Qual é a origem disso? Será que o diabo está por trás disso? Será que são apenas fenômenos eh, naturais? O que é que a Bíblia diz a respeito sobre tragédias que também existiram na história bíblica? A gente precisa, então, analisar isso com cautela para a gente não chegar a uma conclusão falsa a respeito. Eu diria que as tragédias em geral, elas têm três origens diferentes. Sabemos pelas escrituras que o controle da o controle da terra como um todo é de Deus. Mas Jesus, certa ocasião, disse que o mundo jaz no maligno. Ora, nós não podemos esperar que o mundo seja esse lugar tranquilo e alegre que todos esperamos, né? Se ele jaz no maligno, então o maligno tem participação nessas tragédias, ou pelo menos em algumas delas. Outras são causadas pela própria destruição do meio ambiente. O homem tem causado destruição de florestas, tem modificado a, a superfície da terra. É, eu, quando eu visitei os Estados Unidos, na Flórida, pude ver, por exemplo, que uma região pantanosa foi retificada artificialmente e causou grandes prejuízos para o ambiente, para os animais, para a fauna, para a flora. E agora eu soube recentemente que o governo está tratando de alterar novamente para dar a mesma feição a essas a esses acidentes naturais que existem. Então, o homem não está autorizado a fazer o que quer da superfície da Terra. E muitas vezes essas alterações elas acabam provocando tragédias também. Sabemos, por exemplo, que o efeito estufa, que é muito comentado por aí, tanto pela ciência como pelos ambientalistas, acaba causando alterações significativas na superfície dos oceanos e na superfície terrestre também. Por exemplo, há uma evidência que os oceanos estão alterando gradativamente a sua temperatura. E isso, sem dúvida alguma, causa danos, causa alterações no clima. Por exemplo, onde não existiam furacões de grande porte, hoje existem.
causando destruição inimaginável no passado. Portanto, o próprio homem, o maligno, que sabe perfeitamente como controlar essas coisas, como alterá-las, eles podem estar no centro de uma tragédia dessa. Uma outra versão, uma outra vertente, entende que a tragédia no Paraná pode ter sido, por exemplo, um castigo de Deus. Meu querido, Deus raramente julga. E quando eu digo isso, algumas pessoas estranham. Sabe, muita gente acha que Deus vive com um facão, né, com uma foice no pescoço da humanidade para julgar e causar prejuízo, causar dano, causar tragédias. Deus não age dessa forma. Nas pouquíssimas vezes que as Escrituras registram a existência de julgamentos provenientes da parte de Deus, as Escrituras são muito claras. Por exemplo, o dilúvio foi uma delas, não é? A destruição de Sodoma e Gomorra foi motivados por julgamento divino. Mas eu não ouço falar de outros. Há uma ameaça, por exemplo, o profeta Jonas foi convocado por Deus para ir à cidade de Nínive. Veja bem, a mensagem era simples. Só dizia, dentro de 40 dias Nínive será destruída. Eu até duvido que Jonas teria recebido apenas esta frase. Ele pode ter recebido de Deus uma frase da seguinte maneira: diga ao povo de Nínive que se eles não se arrependerem, dentro de 40 dias haverá julgamento. Mas Jonas, sem dúvida alguma, por conta própria, reduziu a mensagem e tratou de dar a mensagem que era mais objetiva e mais conveniente. É tanto que ele acabou de dizer a mensagem e subiu para um local e ficou esperando o fogo cair. E, na verdade, o fogo não caiu. Por quê? Porque houve arrependimento. Então, o nosso Deus, o Deus a que nós servimos, é um Deus que espera, sempre espera o nosso arrependimento. Ele não é um Deus que está adstrito, vinculado a julgamento. Errou, matou. Não é assim. Deus não faz dessa forma. Quando ele deu o seu filho em sacrifício substituto pelo pecado da humanidade, ele esperançosamente espera e aguarda que os homens sejam salvos. É o que está escrito nas Escrituras. Ele diz que porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade dele. Ele não está aqui, ele não existe no universo apenas para julgar. E tem mais. Deus reservou essa tarefa, a tarefa do julgamento, para o seu filho Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, ele é apto para julgar, porque ele foi homem, não é? E entende o homem mais do que ninguém. Ele viveu, ele vivenciou as experiências humanas e, portanto, é o juiz mais justo que pode existir, sem esquecer que Deus é justiça, não é? Portanto, aquilo que aconteceu no Paraná, né, pode ter sido apenas um fenômeno causado pela atmosfera, por transformações humanas no ambiente, ou pode ter sido simplesmente uma ação natural. Então, não vamos atribuir a Deus tragédias que acabam por atingir pessoas inocentes e até crentes, pessoas crentes. Quantos crentes não foram atingidos, alcançados por essa
tragédia no Paraná e em outros lugares. Então vamos ter cuidado para que a gente não acabe julgando que Deus é o autor dessas coisas. Portanto, é, fica na bênção, fica com a palavra, examina as Escrituras e obtenha a revelação necessária do Espírito Santo. Ele é apto para nos conduzir a toda a verdade. Seja abençoado na prática da palavra.